Obrigada, boa tarde a todas, a todos, a todos, senhor presidente, colegas do Conselho Universitário. Durante a semana, a Administração Central publicou uma portaria normativa que permite o retorno ao trabalho presencial na nossa universidade a servidores docentes e técnicos que não tenham se vacinado contra a Covid-19, desde que apresentem exame do tipo PCR a cada 5 dias. Outra portaria detalha as sanções que as pessoas, caso elas não cumpram essa exigência, e transfere para as chefias imediatas a responsabilidade por controlar e encaminhar os eventuais processos administrativos referentes a tais infrações. Essas decisões representam, de fato, um avanço. E eu gostaria de cumprimentar, como diretora do Centro de Educação, a Administração Central, por essa iniciativa em exigir a vacinação como condição para o retorno ao trabalho. No entanto, a nosso juízo, as portarias também contêm alguns equívocos que, infelizmente, ainda podemos, ou melhor, que felizmente ainda podemos corrigir juntos, não é? A partir desse conselho. Os equívocos são políticos, administrativos e científicos. Em primeiro lugar, no nosso entendimento, as decisões sobre o passaporte vacinal precisam tramitar por esse conselho universitário. É esta a instância superior da UFSC. É este o conselho que deve ser prestigiado e ouvido nas questões que tratam da vida universitária. E esse tema trata precisamente da vida na universidade. A portaria comporta um outro equívoco político por assegurar que negacionistas anti-vacina, um direito que eles não podem ter. Nós vivemos uma emergência sanitária, não é? E não é aceitável admitir que uma reduzida minoria coloque em risco 6 mil docentes e técnicos, e mais adiante, os milhares de estudantes que vão chegar. Os negacionistas não podem ter espaço no ambiente universitário. Quem dera já tivéssemos aprendido. Essas pessoas põem em questão o cerne do que fazemos. A ciência que nós defendemos salva vidas. O conhecimento que nos conduz a avançar para uma sociedade saudável nesse tempo. A portaria alimenta, nesse sentido, a serpente que quer nos consumir por dentro. As portarias também contêm um erro administrativo, porque transfere para as chefias imediatas um controle que pode e deve ser feito pela administração central, inclusive naquilo que tange eventuais sanções à minoria negacionista. Por fim, as portarias contêm um erro científico ao admitir o triunfo de negacionistas ante a prescrição unânime de especialistas quanto à importância fundamental de perseguir a vacinação do maior percentual possível da população. As liberdades individuais, senhor presidente, não podem se sobrepor, e muito menos se opor às necessidades coletivas, tão evidentes no contexto de emergência sanitária. Interpretações individualistas do direito podem existir, mas nós não podemos ignorar que, nesse contexto, elas também refletem o negacionismo ou manipulação. Senhor presidente, nós queremos voltar o quanto antes para o trabalho presencial na UFSC. Nós queremos reencontrar os colegas, os estudantes, em segurança. Não podemos permitir que negacionistas anti-vacina coloquem esse reencontro em risco. Por isso, faço um apelo para que a administração central convoque uma reunião extraordinária desse Conselho Universitário para deliberar sobre a exigência exclusiva de passaporte vacinal como instrumento fundamental para viabilizar o retorno. O tema está sendo discutido pela Andifes, não é? As posições ainda estão divididas. Há um conjunto de universidades que exige a vacina, o teste, e outras que estão exigindo somente a vacina. A UFSC pode e deve escolher o que pensa. E esta deve ser uma decisão do Conselho Universitário, e não do reitor. Além disso, senhor presidente,
Eu faço um apelo para que a administração central providencie imediatamente as orientações e os recursos necessários para que as direções de unidade possam preparar com antecedência o retorno a atividades presenciais. As portarias do início da semana nos colocaram na fase 2, a partir da segunda-feira, enquanto 2 unidades, o Colégio de Aplicação e o NDI, já estão na fase 3. E dentro de um mês, nós temos o retorno de alguns cursos de pós-graduação. Dentro de 2 meses, todos os cursos de graduação e a pós-graduação estarão de volta. Como diretora do Centro de Educação, eu estou preocupada com a imensa necessidade de recursos e contratos para manutenção, especialmente no que diz respeito à restauração, pintura, concertos, enfim, e que a resposta que temos tido é a ausência de ata ou ausência dos contratos ou equipes sobrecarregadas. Também precisamos saber quantas pessoas podem caber com segurança em cada sala de aula. E as medições de CO2 avançam muito lentamente. Nós não podemos esperar que mais um mês chegue ao fim sem definições desse tipo. São 40 mil vidas, senhor presidente. O passaporte vacinal é fundamental, mas não é a única proteção de que precisamos. O distanciamento, o uso de máscaras, a ventilação dos ambientes, a proteção a grupos de risco, o conserto e manutenção de equipamentos e a infraestrutura. Infelizmente, isso ainda não foi providenciado, né? Os recursos, as informações suficientes a respeito de todas essas camadas de proteção na nossa comunidade, todas elas indispensáveis para um retorno seguro. Eu sei que transmito com isso um sentimento comum a outros dirigentes de unidade e todos os nossos campos, ao dizer que a falta de contratos produz uma enorme insegurança e precisa de respostas imediatas e claras. Nós não podemos chegar à véspera do início do retorno e nos depararmos com coisas ainda não resolvidas. A nossa autonomia não rima com covardia, senhor presidente. Eu estou certa que esse Conselho rejeitará qualquer tolerância com negacionistas e está pronto a acolher as medidas a serem apresentadas com urgência pela administração central, medidas que tanto precisamos para promover um retorno mais tranquilo, seguro, acolhedor, respaldado na ciência, que é o princípio tão caro à universidade pública, principalmente nesse tempo. Muito obrigada.